Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu estou de volta para continuar o tema da aula passada, que foi o romantismo. Na aula passada, nós conversamos aqui sobre o romantismo, introdução, características gerais, contexto histórico, características, né, principais do movimento, e principalmente como ele surgiu e se difundiu na Europa. Hoje, eu vou aqui falar com vocês sobre o romantismo, mais especificamente no Brasil, e não só no Brasil, mas hoje a aula vai ser específica sobre a poesia romântica, tudo bem? Então, essa é a segunda parte da nossa aula de romantismo. Nós vamos ter mais uma, a terceira, na semana que vem, onde nós vamos focar na prosa literária do romantismo. Hoje vai ser especificamente sobre a poesia e suas três gerações, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar falando sobre o romantismo. Então, para continuar falando sobre o romantismo, na aula passada, quando eu falei do romantismo europeu, nós falamos do século XVIII e depois na transição para o XIX. Aqui no Brasil, o romantismo ele chegou e se consolidou um pouquinho depois. O romantismo ele chega no século XIX e tem como marco inicial aqui no Brasil a publicação da obra poética, de um livro de obra poética do Domingos José Gonçalves de Magalhães, que é os Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836. Então, esse livro, essa publicação, a publicação desse livro ela serve como marco de início do romantismo aqui no Brasil. A literatura romântica brasileira, assim como outros movimentos culturais que chegaram aqui no Brasil, chegaram principalmente por pessoas que tiveram contato com ele na Europa e depois trouxeram para cá. Nós já tivemos o exemplo dos navegadores, né, com o quinhentismo, aí os jesuítas, e agora nós vamos ter esse exemplo do romantismo, que ele chega através de estudantes. Então, a elite brasileira, ela mandava seus filhos para estudarem na Europa, em Portugal, na França, e por aí vai, para estudarem, se formarem em medicina, direito e esses cursos mais tradicionais. Então, esses estudantes eles iam para esses países na Europa, estudavam, lá tinham contato com esse movimento cultural, com toda essa efervescência cultural que vivia no período da transição, também política, social, e quando eles voltavam ao Brasil, eles traziam com eles essas influências que eles tiveram lá na Europa enquanto estudavam. Então, principalmente por estudantes, através do contato na Europa, enquanto eles estudavam, faziam suas universidades, ensino superior, e principalmente o romantismo brasileiro ele é principalmente influenciado pelo romantismo francês, tudo bem? Inclusive, no mesmo ano da publicação do Suspiro Poéticos e Saudades, um grupo de brasileiros estudantes em Paris, que moravam em Paris para estudar, eles fundaram essa revista aí, que é a Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, no mesmo ano da publicação do Suspiro Poético. Essas revistas, elas tinham essas revistas que nós falamos aqui, que nós vamos falar aqui durante as aulas de literatura, vamos falar agora no romantismo, depois no modernismo vai aparecer bastante também mais para frente, mas essas revistas, elas têm um formato um pouco diferente do que nós concebemos, vamos dizer assim, por revistas hoje em dia. Hoje em dia, nós temos aquela coisa de revistas com várias publicações, com várias edições diferentes, algumas revistas focadas em alguns temas. Então, às vezes, você quer saber mais sobre saúde, tem uma publicação lá, uma revista mensal que sai sobre saúde. Você quer saber sobre esportes, tem a revista do esporte. Você quer saber sobre automobilismo, sobre carros, tem a revista que fala sobre carros, e por aí vai. E geralmente é algo, vamos dizer assim, é algo rotineiro, é algo periódico. As revistas aqui desse período, elas não necessariamente tinham esse caráter periódico. Essas revistas, principalmente essas revistas que vinham falar de movimentos culturais, de movimentos literários e estabelecê-los, elas vinham como forma de manifestos. Ou seja,
o que é um manifesto? O manifesto é algo que vai propor, né? que vai deixar claro as intenções e características e temática de um certo movimento. Então, as revistas elas serviam como uma forma de divulgar os ideais desse movimento literário. E aí, por isso, elas não seguiam por anos e anos indo embora, né? Várias publicações, 100, 1000 publicações e por aí vai, como nós temos algumas revistas tradicionais atingindo esses números hoje em dia, que estão há anos e anos, décadas no mercado. Aqui não, aqui a intenção é falar sobre o movimento que está surgindo e estabelecer esse movimento, consolidar, ajudar a difundir as características e ideias desse movimento. E aqui no romantismo nós tivemos principalmente no romantismo brasileiro, apesar de ter sido na França, foi realizada na França, em Paris, só que por um grupo de estudantes brasileiros para falar sobre o romantismo. E ela vinha com esse lemazinho, que vai introduzir uma característica muito importante do romantismo, que é o nacionalismo, que é aquela coisa da idealização, da exaltação. E aí ela vai vir com esse lemazinho que é tudo pelo Brasil e para o Brasil. Esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de exaltação da pátria, ele vinha muito também pela saudade ao qual essas pessoas sentiam da terra natal. Então é algo também baseado bastante no sentimento, nesse sentimentalismo de nostalgia, saudade, que vai influenciar todo esse caráter de nacionalismo e exaltação. Tudo bem? Então aqui nós voltamos, vocês podem perceber, é um slide também reaproveitado da aula passada, só para nós recapitularmos algumas características e lembrarmos disso. E também para quem às vezes não assistiu a aula passada e está caindo de paraquedas aqui, é importante também nós relembrarmos essas características, ficar fresco na cabeça. Então, aqui no romantismo, nós temos a característica do individualismo, que é a valorização do indivíduo, a parte acima do todo, então o indivíduo vai estar acima do todo. Isso não só falando do indivíduo em si, mas também dos problemas que o indivíduo carrega. Então ele vai vamos dizer, trazer a atenção mais aos problemas dele, problemas sentimentais e por aí vai, do que problemas da sociedade. E isso vai modificando com o passar do tempo, nós vamos ver também nessa aula, tudo bem? Subjetividade, a subjetividade é um olhar, é uma característica que deriva desse individualismo, e aqui nós temos que entender também que essas características são influência, recebem como influência o contexto histórico, político e social da época. Então nós estamos falando aqui de um período em que ideologias liberais e burguesas estavam tomando força e se consolidando na sociedade, principalmente europeia, e depois vem para o Brasil. E aí, calcado nessas ideias de liberdades individuais, as características vão também acabar se pautando ou sendo influenciadas por este contexto que era vivido na época. E aí, se vocês querem mais detalhes, né, caso tenham interesse em saber mais detalhes do contexto histórico e como eles influenciaram as características, na aula passada de Introdução ao Romantismo, eu falei mais especificamente sobre isso, aí vocês podem ir lá assistir. E aí a subjetividade, que é essa coisa baseada no individualismo, no sentimento, que a subjetividade é algo ao qual você não tem, é algo bastante pessoal, porque é uma expressão do seu sentimento, do seu individualismo. Então vamos supor que várias pessoas estejam apaixonadas, vamos dizer assim, por aí vai, estejam com esse sentimento de amor. A forma de sentir ou demonstrar o amor vai acabar sendo diferente para mim, para você, para um terceiro, para outro e por aí vai. Isso vai ser baseado justamente nas nossas experiências, nas nossas vivências, no que nós tivemos durante as nossas vidas. Então, essa percepção, ela acaba sendo um pouco, essa percepção e demonstração acaba sendo diferente entre os grupos de indivíduos, justamente por isso. E aí você acaba esbarrando na subjetividade. Nós vamos ter a idealização, também uma visão utópica, que também vem desse contexto, e essa visão utópica de mundo também vem do contexto histórico e da ideologia vigente na época.
E aí nós teremos essa idealização que é o quê? Que é enxergar as coisas como perfeito, naquele patamar de perfeição, de como se fosse o ideal, tudo bem? Por isso, idealização. Sentimentalismo exacerbado, ou seja, a percepção de mundo e as expressões desse mundo e como eles vão te afetar, a percepção, o tato, como você vê o mundo. Enquanto no arcadismo nós tínhamos uma visão racional, no romantismo nós vamos ter uma visão sentimental. Então, a percepção de mundo através do sentimento, e aqui no romantismo isso vai ser elevado até a última potência, vai ser algo bem exagerado e muito presente nesse movimento. Egocentrismo, certo? O centro do ego, já falei para vocês, a parte acima do todo, o que vem do individualismo. Natureza interagindo, isso é bastante importante também. A natureza ela vai interagir com a obra, não interagir, vamos dizer assim, como fazer coisas ou ser ativo na história. Em alguns momentos, talvez até sim, mas a natureza interagindo é o quê? É a natureza sendo utilizada para ajudar o autor a expressar seu sentimento. Tudo bem? Inclusive, nós vamos aqui no romantismo brasileiro, essa exaltação e idealização da natureza é bastante presente. Nós vamos falar mais dela um pouco mais para frente. Grotesco e sublime, como eu falei para vocês na aula anterior, o romantismo é baseado no individualismo e no sentimento. Então, quando você está calcado na razão, às vezes você foge dos extremos, ou você tenta, vamos dizer assim, não necessariamente, o que também, em alguns pontos, também ser extremo em alguma situação também não tem problema, mas o sentimentalismo, ele acaba sendo aquela coisa do ou mínimo ou máximo, ou 8 ou 80. Então, no romantismo, nós vamos ter sempre esse grotesco e sublime, esse contraste de situações sendo colocados para o leitor, tudo bem? Indianismo, e aqui é algo bastante contextualizado do Brasil, o indianismo é uma visão idealizada do indígena, do nativo brasileiro. Os românticos, os autores do romantismo, eles tinham essa visão idealizada do indígena, como se que o índio representa o brasileiro natural e por aí vai. Só que é importante nós lembrarmos que essa visão indianista é uma visão que parte da elite da produção cultural, ou seja, é uma visão calcada e é uma visão baseada em valores europeus, que, por ser uma sociedade diferente da sociedade, da diversidade que nós tínhamos dentro das diversas também sociedades nativas brasileiras, são valores diferentes. Então, essa valorização do indígena dentro do romantismo se dá pelo prisma europeu, com uma visão bastante eurocêntrica, generalizada, preconceituosa também. Então, é importante nós nos atentarmos a isso, tudo bem? Há uma valorização, uma exaltação do indígena, mas o indígena ele é analisado e visto a partir de valores europeus, tudo bem? O que não representa a realidade das sociedades, das diversas sociedades indígenas da época. E aí nós vamos ter também outra característica, que é o byronismo, que ele também se reflete no escapismo. O byronismo ele vem inspirado no Lord Byron, que era um autor inglês, que ele fazia muito suas histórias baseada nisso, baseada nesse estilo de vida boêmio, na entrega aos vícios e de fuga da realidade. Então, tinha essa característica de fugir da realidade. E por que fugir da realidade? Porque isso aqui, as características do movimento ajudam a gente a entender. Você tem um movimento baseado na idealização, na perfeição. Ao ser confrontado com a realidade, essa perfeição, essa idealização não corresponde à realidade vigente. Com isso, há um processo de profunda tristeza e desapontamento. E aí, ao perceber aos autores, principalmente na segunda geração, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas com os autores percebendo que a realidade não era compatível com a idealização, eles buscam uma forma de fugir da realidade. Tudo bem? Isso é o escapismo, fugir da realidade, fugir de algo. E isso é muito baseado nas obras escritas pelo Lord Byron, que vai influenciar essa característica de byronismo. Então, como eles fugiam dessa realidade? Através do vício, da vida boêmia,
do uso do alcoolismo, drogas e também a prostituição. Tudo bem? Beleza, então nós vamos aqui para a primeira geração. O romantismo, ele é como se fosse uma montanha-russa, assim como baseada como é um movimento baseado em sentimentos, em contrastes, e aí você tem o 8 ou 80, aquela coisa que ou é o mínimo ou é o máximo, não existe um meio termo. A primeira geração ela vai como se fosse uma montanha-russa, né? Então vai subindo a montanha-russa. Oi, que legal, tudo bonito, tudo feliz, show de bola, e aí vai indo. Então, na primeira geração, ou também vocês podem encontrar essa primeira geração com outros nomes, como indianista ou nacionalista, e aí, como a gente já falou das características anteriormente, a gente já sabe no que ela se baseia, que é a exaltação do indígena e a exaltação da nação. E aí nós vamos ter uma influência direta da independência do Brasil, que foi em 1822, e essa independência do Brasil ajudou a aflorar esse sentimento nacionalista. Apesar de ter, o Brasil continuou sobre o domínio da família real, pelo menos até a proclamação da República, mas se via livre do status de colônia e da dominação portuguesa ou não, porque a família real se manteve. Mas isso vai trazer essa ideia de nacionalismo muito grande, essa coisa de exaltação da pátria, de criação de uma identidade e por aí vai. E aí, por esse momento, é possível perceber que as características são parecidas com os movimentos europeus e os contextos são parecidos, mas tem algumas diferenças. O nacionalismo, principalmente o francês, do romantismo francês, ele vem para ajudar nessa ideia de criação de unidade nacional, mas porque a França tinha passado por uma grande ruptura, que foi a Revolução Francesa. Então, a França tinha passado de um processo em qual eles eram governados por uma monarquia absolutista, houve esse rompimento e eles começam a ser governados pela burguesia. Então, quem começa a exercer a influência no governo é a burguesia. Então, você tem esse rompimento, e aí, para ajudar nesse sentimento, tentar criar essa coisa de unidade nacional e consolidação do novo regime, do novo sistema, vem esse nacionalismo muito forte. Aqui no Brasil, teve esse nacionalismo também por uma mudança de status, entre aspas, mas não houve o rompimento, porque antes da independência o Brasil era uma monarquia governada pela família real, e depois da independência continuou. Então não houve esse processo de rompimento como houve na Revolução Francesa, como vai haver posteriormente no século XX já na Revolução Russa, não há esse rompimento brusco, como houve anteriormente. Então, como houve em outras revoluções, assim também como foi a independência americana, que houve esse rompimento também da monarquia inglesa para a burguesia, a burguesia dos Estados Unidos, e por aí vai. Então, mas vai vir, mas mesmo não havendo esse rompimento, então aí os contextos se diferem, vai haver esse nacionalismo, porque agora o Brasil perdeu o status de colônia, e aí eles começam a querer criar esse sentido de identidade, esse sentimento de identidade nacional. E aí fazendo o quê? Exaltando as coisas que o Brasil tem. Então vai ter uma exaltação da natureza, e aqui aquela coisa da natureza interagindo é muito importante. A natureza, a exaltação da natureza é algo muito mais forte no romantismo brasileiro do que no romantismo europeu, porque o Brasil é esse país de diversidade biológica. Então, de fauna e flora pujante, viva. Então, uma das características a se exaltar é a natureza. E a pátria, certo? O país, seus aspectos, seus episódios históricos e por aí vai. O índio como grande herói nacional é uma característica, né? Primeira geração indianista. Então, além da exaltação da nação, para exaltar a nação é algo que vem junto com o nacionalismo, você vai exaltar o quê? O povo desta nação. E o povo desta nação, o povo original, vamos dizer assim, desta nação é o indígena, é o índio, é o nativo brasileiro. Então, há também uma exaltação, elevar ao patamar de herói. De novo,
é importante nós entendermos, essa exaltação é realizada a partir de uma visão europeia, de um prisma, de uma lupa eurocêntrica. Então, essa exaltação é realizada através de valores europeus. Tudo bem? Beleza. Sentimentalismo, e o principal autor, né, desse movimento é o Domingos José Gonçalves, que é o autor lá dos Suspiros Poéticos e Saudades. E aqui nós vamos falar um pouco do Domingos José Gonçalves de Magalhães. Ele tem uma importância histórica muito grande, porque ele é considerado o introdutor do romantismo no Brasil, como já falei com vocês, com aquele livro lá, dos Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. E dentro desse livro, logo no começo, antes de começar o livro, tem uma introduçãozinha com o Manifesto para o Romantismo. E aí é aquilo que eu falei para vocês dentro da revista, que também aconteceu lá em Paris. O manifesto, ele é algo que vem para tentar consolidar e expressar o movimento. Então, vai falar da sua ideologia, das suas ideias, né? Ideologia do movimento, características, intenções e por aí vai. Então, é algo meio que para explicar para a intelectualidade, para os analistas, para a sociedade, para quem for ler aquilo, explicar o que aquele movimento quer e o que aquele movimento é. Tudo bem? Também em 1836 já tem aí a revista Niterói, que também vai servir como essa coisa de tentar estabelecer e difundir o romantismo. E aí os temas poéticos do Domingos José Gonçalves são principalmente impressões dos lugares que passou, cidades tradicionais, e aí vem, né, aquele aspecto nacionalista muito forte. Ele vai falar de cidades tradicionais, sugestões do passado glorioso, essas coisas, exaltação da nostalgia, sugestões do passado, natureza associada a Deus. Então, aqui outra coisa bastante importante. Como nós estamos na primeira geração, que é um movimento de idealização, de ver as coisas como perfeitas, e nós temos a idealização da natureza, o que você se tem, pelo menos na sociedade brasileira da época, como perfeito? Perfeito é Deus, certo? Na sociedade brasileira da época existe essa visão. Perfeito é o quê? Perfeito é Deus. Então, para trazer esse aspecto de idealização e perfeição à natureza, constantemente durante as obras, a natureza é comparada a Deus, ao divino, ao muito belo, e aí tratado também como uma criação divina a natureza. E aí, por isso, esse status de perfeição e idealização que ela adquire, tudo bem? Então, é por isso que tem essa natureza associada a Deus, para trazer para justificar, para embasar essa característica de idealização, tudo bem? Reflexões sobre paixões, vida e pátria. Então, sentimentalismo, nós vamos falar de amor, nós vamos falar reflexões sobre a vida e também sobre a pátria. Aqui nós temos um trecho do Domingos José Gonçalves de Magalhães, que é a poesia. Um trechinho aí que dá para a gente ver, ó. Um Deus existe, a natureza o atesta. A voz do tempo sua glória entoa. De seus prodígios se acumula o espaço. E esse Deus que criou milhões de mundos, mal queira, num minuto, pode ainda criar 1000 mundos novos. E aqui, de novo, aquela coisa da exaltação da natureza, usando a figura de Deus. Porque a ideia que eles tinham de perfeição é Deus. E aí a natureza, se a natureza, vamos dizer assim, é perfeita, é idealizada, ela é comparada ou uma criação de Deus. Então aqui nós estamos, ele fala isso, né? Um Deus existe. Ele afirma que Deus existe. E para afirmar isso, o que ele usa? A natureza o atesta. Ou seja, a natureza é tão bela, tão bonita, tão perfeita, que ela por si só prova a existência de Deus. Tudo bem? Então aí nós temos aquela associação entre natureza e Deus que é bastante presente na primeira geração, principalmente por essa coisa do nacionalismo e de exaltar as características do seu país. No caso do Brasil, a natureza. E aí a voz do tempo sua glória entoa e por aí vai. E aí depois ele deixa bem claro também o poder desse Deus, né? Esse Deus que criou milhões de mundos, mal queira num minuto, pode ainda criar 1000 mundos novos. Tudo bem? Outra poesia, outro poema, outra obra bastante importante da primeira geração romântica, que vocês provavelmente já devem ter tido contato, é a Canção do Exílio. A Canção do Exílio já é de outro poeta, que é o Gonçalves Dias, que também é um autor bastante famoso da primeira geração, talvez até mais do que o Domingos José Gonçalves. E aqui nós temos o Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Ou seja, essa canção do exílio, vocês podem perceber por ela que nós temos aqui uma exaltação da natureza, uma exaltação do país, e nós temos outra coisa que a gente já tinha falado anteriormente. O Gonçalves Dias, ele foi um desses estudantes que foi para a Europa estudar, se formar, e que ficou longe do Brasil por um tempo. Então, a canção do exílio também traz esse sentimento de saudade. Ele traz o nacionalismo, a valorização da natureza, a valorização do seu país e da natureza, e também traz o sentimentalismo, o tema da saudade. Então, vocês podem aqui, ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Logo na primeira estrofe, vocês já conseguem perceber isso. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui onde? Aqui na Europa. Não gorjeiam como lá onde? Não gorjeiam como no Brasil. Então ele está falando dessa diferença grande, de como ele sente saudade, esse sentimento, e também de valorização da natureza brasileira, na qual, na visão dele, era mais pujante, mais bonita do que a europeia. Então, existe isso tudo. Existe essa coisa da valorização do nacionalismo, valorização da pátria, idealização da natureza e também o sentimento de saudade. Tudo bem? Tranquilo, perfeito. Agora nós vamos para a segunda geração. A segunda geração do romantismo, lembra que eu falei para vocês que o romantismo ele é uma montanha-russa? A primeira geração vai todo mundo subindo. Aê, que legal, todo mundo feliz, show de bola, show de bola. Aí eles chegam lá no topo, aí, bum, desce. Aí é só tristeza, é só sofrimento. E a segunda geração do romantismo é marcada por isso, por tristeza e sofrimento, pela morte, por aí vai. A segunda geração ela também pode receber dois nomes aí diferentes, que é o ultrarromantismo ou mal do século. O ultrarromantismo vem por quê? Porque nós temos um romantismo, que é um movimento baseado no sentimentalismo, que é aquela coisa do mínimo, do máximo, do individualismo e por aí vai. O ultrarromantismo é o quê? São as características do romantismo elevada à última potência. Então é o plus ultra aí, para quem já teve contato também com a grande obra Boku no Hero Academia, né, My Hero Academia, a segunda geração romântica é o plus ultra do romantismo, certo? É o plus ultra, é o máximo, são as características do romantismo elevado à última potência. Então você tem aí o ultra-romantismo, o mal do século, o sentimentalismo exagerado. A influência é aqui que o byronismo vai ter uma influência muito forte, que são aquelas características da vida boêmia, influenciadas pela obra do Lord Byron, autor inglês. Vida boêmia, o escapismo. Por quê? Porque a primeira geração ela vem idealizando o mundo, história, natureza, país e por aí vai. Quando eles chegam lá, eles percebem, putz, a segunda geração ela percebe, putz, mas quer saber? As coisas não são tão perfeitas assim. Quando eles são confrontados pela realidade, há esse desapontamento, porque eles percebem que as coisas no mundo real não são tão perfeitas como a primeira geração pregava. Só que, como o romantismo é um movimento baseado no sentimento, então você tem ou o máximo, ou o mínimo, ou 80, ou 8, né? Ou 100 ou 0, você não tem meio termo, eles vão direto do topo da idealização para o sofrimento, para a morte, para a depressão e por aí vai. Tudo bem? Então, nós vamos ter uma influência muito forte do byronismo. Os autores dessa época buscavam meios, né, de fugir dessa realidade, dessa vida boa. Então, buscavam a vida boêmia, vícios, o egocentrismo, o narcisismo, a valorização do eu, da parte acima do todo. O pessimismo era enorme. Tanto é que a maioria dos autores aqui da segunda geração do romantismo, dos poetas da segunda geração, eles viveram bem pouco. Eles morreram bem jovens, lá para os seus 21, 20 e poucos anos. Isso por quê?
porque eles viveram um estilo de vida desregrado, e aí na época você tinha também problemas de saneamento, tinha um surto de tuberculose muito grande, e aí muitos desses autores morreram de tuberculose, a grande maioria desses autores da segunda geração, e os principais, pelo menos, morreram de tuberculose bem jovens, justamente por esse estilo de vida desregrado, não se cuidarem. Também existia aspectos sociais da época, como a falta de saneamento, a falta de o próprio preconceito social com a doença, que tuberculose é uma doença contagiosa, mas ela começou a se espalhar principalmente entre as prostitutas da época, que eram quem tinha contato com mais gente. E aí, por a doença afetar principalmente esse grupo social, a doença, a tuberculose, enfrentou também um preconceito da sociedade muito grande, de ser uma doença, vamos dizer assim, meio que a sociedade da época, com os preconceitos e por aí vai, rotulava isso como uma doença das prostitutas, e aí só pegava a doença quem tinha contato com elas e por aí vai. Essa era a visão preconceituosa e ignorante da sociedade na época. Então, a tuberculose também foi uma doença que enfrentou um estigma social muito grande, e por isso o tratamento dela acabou sendo negligenciado por um tempo. E aí vários desses autores também sofreram com a tuberculose e morreram de tuberculose. Ainda bem que hoje, né, hoje já é uma doença com tratamento e longe desse estigma social. E aí tem o tédio, a melancolia diante da vida. Por quê? Por que o tédio? Porque esse vamos dizer assim, essa coisa de é tudo chato, tudo desaponta, porque a idealização da primeira geração não foi correspondida. Então, na segunda geração, tem essa coisa de não resposta, vamos dizer assim. Então, não corresponde, certo? A realidade que eles vivem não corresponde à idealização pregada pela primeira geração. E aí a montanha-russa desce, vai lá embaixo. Aí é só depressão, dor, morte, sofrimento e por aí vai. Aqui nós temos o principal autor, talvez, da segunda geração, que é o Álvares de Azevedo, escritor e dramaturgo, início jovem. Ele começou bem jovem na carreira de poeta, até porque, vamos dizer assim, ele morreu também bem jovem. Vocês podem perceber aí, aos seus 21 anos. Então, é difícil falar de início jovem, porque ele morreu durante a juventude ainda. E ele teve contato com essas características do byronismo e também do ultrarromantismo através de traduções. Ele foi um dos tradutores da obra do Lord Byron para português. E aí ele teve contato com essa obra, também produziu muito. Sua principal obra talvez seja A Lira dos 20 Anos, que foi uma obra conjunta, era para ser, né, uma obra conjunta, acabou sendo depois, mas depois dele morrer, desculpa, então ele acabou morrendo antes. Mas teve A Lira dos 20 Anos, que foi uma obra conjunta entre vários poetas da segunda geração romântica, e ele também participou aí da revista Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano, que é aquele mesmo esquema das outras revistas, estabelecer o movimento, trazer ideias e por aí vai. Só que aqui, Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano, a participação dele era mais para falar sobre essas características da segunda geração e essas modificações e como houve essa mudança, o que ela acarretou, essa nova visão de mundo. Enquanto você, na primeira geração, tem uma visão perfeita e de que tudo é belo, tudo é bonito, na segunda geração você tem uma visão de que tudo é ruim, tudo é uma bosta, que nada presta, e aí você tem aquela característica de fuga da realidade, já que a realidade é tão ruim assim, o que nós vamos fazer? Vamos fugir dela. Então, um tema recorrente aqui nas obras do Álvares de Azevedo é a tristeza, é a morte, principalmente porque ele estava doente e adquiriu tuberculose nessa época, que era praticamente uma sentença de morte. Então, a doença era espalhava muito, e a doença também era algo que não tinha tratamento ou cura na época, então pegar a doença era algo como se fosse praticamente esperar pela morte, vamos dizer assim. E ciente da situação dele, muitas das obras do Álvares de Azevedo
foram nesse sentido, nessa coisa de esperar a morte, de que a morte ia trazer o fim do sofrimento, algo como a gente falou na aula passada do Goethe, nos sofrimentos do Jovem Werther, que ele também era assim, que vai trazer esse debate, vai trazer esses temas polêmicos, como o suicídio, como uma forma de amenizar o sofrimento, e por aí vai. É um debate que se estende bastante, e são temas que são debatidos na nossa sociedade até hoje. Então, o Álvares de Azevedo ele vai ter bastante influência dessa fonte também, tá bom? Beleza. Aqui nós temos um trecho de uma obra do Álvares de Azevedo, que é o Lembrança de Morrer, tudo bem? Então ele fala aqui: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Então aqui ele fala logo no começo, quando meu peito rebentar-se a fibra, ou seja, quando eu morrer, que o espírito enlaça a dor vivente, ou seja, quando eu morrer e meu sofrimento aqui nessa terra acabar, não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente, e nem desfolhem a matéria impura, a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Ou seja, ele fala, quando eu morrer, vai significar o fim do meu sofrimento. Então, por favor, não fiquem tristes, não chorem. Eu não quero que a alegria de vocês se cale pelo meu passamento, pela minha morte. Tudo bem? Então, de novo, temas debatidos, temas importantes que são debatidos até na nossa sociedade até hoje, e muita influência do byronismo, daquele sofrimento, daquela tristeza, do escapismo, da fuga da realidade. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar do Casimiro de Abreu, que também é um autor da segunda geração, só que o Casimiro de Abreu, enquanto Álvares de Azevedo ele focava muito nessa coisa do sofrimento amoroso, do esperar pela morte, do sofrimento amoroso em si, a espera pela morte do Casimiro de Abreu, ela foi pautada num sentimento de nostalgia. Então, enquanto Álvares de Azevedo produzia sobre o sofrimento amoroso enquanto espera a morte, o Casimiro de Abreu ele vai produzir da saudade que ele tinha principalmente da terra natal dele, da vida dele enquanto criança. Tudo bem? Então, vamos dizer assim, o sentimento, a sensação que fundamenta a produção dos dois é a mesma, vamos dizer assim. Só que um vai falar sobre o sofrimento amoroso, que é o Álvares de Azevedo, enquanto o Casimiro de Abreu ele vai falar sobre a saudade, sobre nostalgia, tudo bem? Então é um estilo mais espontâneo, de linguagem simples, o que ajudou o Casimiro de Abreu a ficar bastante popular, se difundir popularmente, só que o Casimiro de Abreu ele acabou também falecendo bem cedo, justamente por causa também desse mesmo, da tuberculose. E aí, o sucesso do Casimiro de Abreu foi atingido só posterior à morte dele. Então, ele não viveu, vamos dizer assim, para ver o sucesso da sua obra, mas devido à linguagem simples e esse estilo espontâneo, e por falar sobre algo que é mais comum às pessoas, que é saudade da infância, saudade da terra natal. Muitas pessoas se mudaram e não vivem mais onde moravam quando eram crianças. Então, isso ajudou a obra dele a se popularizar, com diversas edições e publicações, tanto no Brasil quanto em Portugal, mas, como eu disse para vocês, esse sucesso veio só após a morte do Casimiro de Abreu. Inclusive, se vocês quiserem visitar, eu recomendo aí o Museu do Casimiro de Abreu, a estatuazinha dele lá, de Casimiro de Abreu, que está justamente em Casimiro de Abreu. Hoje, a região onde ele nasceu, a cidade recebe o nome dele, a cidade de Casimiro de Abreu, que fica perto da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Então, caso vocês queiram, caso vocês estejam passando por lá, quando forem visitar aí Búzios, Cabo Frio, qualquer coisa, vocês passem lá por Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, vocês passem ali por Casimiro de Abreu e podem visitar também visitar o museu, estátua e por aí vai, do Casimiro, tudo bem? E aí nós vamos ter uma temática, né, como eu já falei para vocês, que é a saudade da terra natal, esse sentimento de nostalgia, principalmente a casa a qual ele vivia na infância, o que ele fazia lá nas fazendas e por aí vai. Aqui nós temos um trecho de um poema do Casimiro de Abreu que chama Meus 8 Anos, e aí já dá para
estabelecer, já dá para perceber esse sentimento, qual eu já tinha comentado com vocês. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, aqui ele falando, né, justamente desse sentimento de saudade, dos anos que não voltam mais, da vida dele na infância, e do que ele fazia, de ficar lá na fazenda, tardes fagueiras, sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, curtindo uma criança mesmo, curtindo a sua infância no campo. Tudo bem? Outra coisa que nós temos aqui, bastante, que é importante nós entendermos, é a terceira geração do romantismo. Então, como eu falei para vocês, o romantismo ele é uma montanha-russa. Ele é uma montanha-russa que está no último, na última curva, vamos dizer assim, no último morro, certo? Porque a montanha-russa, você vai andando pela montanha-russa e aí no final ela tem sempre aquela queda grande e aí depois é tranquilidade, certo? Então, o romantismo, ele vai também nessas características. A primeira geração, ele vai idealizando tudo perfeito, tudo bonito, que não sei o quê. Chega lá no topo, aí a segunda geração. Depressão, morte, dor, sofrimento, vai descendo, vai descendo. E aí, depois que você desce, você chega na calmaria, e essa calmaria, que é aquela linhazinha reta, já preparando para terminar a montanha-russa e também preparando para terminar o romantismo, é a terceira geração. A terceira geração ela também é conhecida como geração condoreira, porque ela é inspirada no condor. Eles diziam que o condor voando era um símbolo de liberdade, e aí por isso esse nome, geração condoreira ou terceira geração. Ela já é bastante influenciada pela proclamação da República, que vai acontecer em 1889, mas tiveram autores que foram anteriores a isso. E a terceira geração ela vai ter uma contextualização brasileira muito grande, assim como teve a primeira. Só que enquanto a primeira se firmou em aspectos nacionais e idealização dos aspectos nacionais e da natureza, a terceira ela vai se fixar em aspectos sociais, tudo bem? Então essa é bastante diferente. Vai ter uma contextualização brasileira, uma localização brasileira em relação a aspectos sociais da época, acontecimentos sociais, o que já por si só acaba meio que, vamos dizer assim, indo de oposição aos preceitos, né, ao romantismo e também à ideologia liberal, ao qual fundamentava o romantismo. Por quê? Porque ao abordar temas sociais, você está colocando todo acima da parte, você abandona um pouco o individualismo, certo? E você fica confuso. Putz, mas por que então... Aí você pensa, putz, mas se a terceira geração ela acaba trazendo essas outras características e, de certa forma, se opondo um pouco à primeira geração e ao romantismo como movimento em si, a primeira e a segunda geração, por que a terceira geração é enquadrada como romantismo? Primeiro, para entender isso, nós vamos falar de um exemplo de poema aqui depois, mas mesmo falando de acontecimentos sociais e principalmente falando sobre liberdade e abolicionismo, ou seja, o fim da escravidão no Brasil, a terceira geração ela vai fazer isso de uma forma individualizada e pessoal. Então, ela vai abordar temáticas sociais, mas através de um prisma individual. Nós temos um poema aqui mais para frente que vai falar sobre isso, que eu vou explicar melhor para vocês e com um exemplo acho que fica melhor. Mas aí nós vamos ter a presença de exclamações, exageros, outra coisa que também já é uma característica do romantismo, exagero. Volta-se para o futuro, para o progresso, vê um futuro de liberdade, por aí vai, e principalmente o que a terceira geração quer, ela mantém esses valores liberais, esses valores da burguesia, só que a ideia da terceira geração é estender esses valores liberais a todos, porque nós devemos lembrar aqui que nós estamos falando do Brasil. Então você tem uma sociedade, vamos dizer assim, dentro do romantismo fortemente influenciada pelo liberalismo e pelas liberdades individuais, mas você ainda tem um sistema de escravidão, um sistema de produção escravagista, né? Você ainda tem escravidão vigente. Então, ou seja, pelo menos oficialmente até 1888, depois tem a abolição da escravatura, mas as mazelas e os problemas sociais gerados pela escravidão se mantêm na nossa sociedade até hoje. Então, a terceira geração ela vem
trazer esse debate dos valores, de como os valores liberais e burgueses, eles atendem no final apenas a própria burguesia. Tudo bem? Então a terceira geração ela vai trazer esse debate. Porque, putz, por que nós estamos aqui falando de liberalismo, de liberdades individuais, que nem, por exemplo, tinha o lema da Revolução Francesa, de igualdade, que vem do iluminismo, e aí que influencia também o liberalismo depois. Você tem aquela coisa de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, mas não para todo mundo, certo? Não, todos são iguais pela visão, aí todos os seres humanos são iguais, pero no mútuo. Então, a terceira geração ela vai trazer, principalmente no debate abolicionista, esse embate de, putz, mas que valores de liberdades individuais são esses, enquanto temos pessoas escravizadas aqui? E é importante nós entendermos que isso se deu, que isso não era na burguesia brasileira da época, pelo menos na grande maioria, e principalmente na burguesia que apoiava a monarquia e por aí vai, e que fundamentava a monarquia e que era baseada no latifúndio. Você tinha todo aquele contexto do tráfico negreiro, do tráfico do Atlântico, de escravos, e esses escravos eles não eram vistos como pessoas, eles eram vistos como propriedades. E aí, por isso, gerou essa desumanização e essa exclusão dos escravos dos valores liberais. Tudo bem? É importante nós entendermos isso. E aí teve esse cenário de exploração de exploração, né, de sofrimento, de genocídio e por aí vai. Tudo bem? Ainda fala sobre o amor, e aí, como eu falei para vocês, o condor ele é o símbolo da liberdade, segundo a terceira geração, e eles vão falar bastante sobre esse tema, mas ainda assim de uma forma individualizada e de uma forma sentimental. Tudo bem? Então, mesmo se opondo ao romantismo em suas características, então, mesmo se opondo ao romantismo, pelo menos na característica do abordar o social ao invés do individual, ele ainda mantém outras características do romantismo. Então, ele não se separa, ele não se descola totalmente do romantismo, mas ele se fundamenta, vamos dizer assim, a inserção do próximo movimento, que é o realismo, e ele marca meio que o fim do romantismo. Tudo bem? Símbolo de liberdade, beleza? E aqui nós temos o poeta mais importante da terceira geração romântica e talvez um dos poetas também mais importantes da história da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas, que é o Castro Alves. O Castro Alves ele vai abordar muito essa temática social, principalmente a temática social no contexto brasileiro, que é o combate da escravidão, o combate à escravidão. Tudo bem? Ele vai trazer obras abolicionistas que versam no intuito nessa batalha de luta contra a escravidão, e aí por este motivo ele recebe essa alcunha, esse apelido de poetas dos escravos, porque ele era um artista que lutava por pela abolição, e ele vai trazer essa... E aí por que é importante, vamos dizer assim, por que é importante se produzir arte com essa temática social e com essa luta? Porque o Castro Alves ele tinha um intuito de propagar aquela ideia de mobilização, certo? Atingir um grande número de pessoas. Então, ele é um cara que defende o abolicionismo, a abolição da escravatura. Ele quer que muitas pessoas também se juntem ao movimento abolicionista e acabem para que a escravidão seja terminada no Brasil. E aí o que ele faz? Ele produz obras artísticas, culturais, com o intuito de mobilização, de angariar, vamos dizer assim, seguidores, de trazer, de despertar nas pessoas, ao lerem a obra dele, a mesma indignação que ele sentia com a escravidão. Então, nesse aqui, tem outra característica que é bastante importante, que se opõe ao romantismo, que é a sem fuga da realidade. Enquanto a segunda geração procurava fugir da realidade que não era idealizada quanto eles pensavam,
A terceira geração não. A terceira geração não tem presente essa fuga da realidade. Pelo contrário, eles confrontam a realidade vigente, como eu disse para vocês, abordando temáticas sociais e humanitárias. Tudo bem? E aí, ele também tinha esse intuito de atingir um grande número de pessoas. E aí nós vamos ver essa abordagem, não só da mobilização, mas também a abordagem de por que a terceira geração e o Castro Alves, apesar de todas essas características opostas ao romantismo, ainda serem considerados autores românticos. Nós temos aqui a Canção do Africano, que é uma obra do Castro Alves, que ele vai cantar, que ele vai falar sobre a vida do escravo, né? Sobre escravos, tudo bem? E aí, ó, vamos começar. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto para não acordar com pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se, bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Então vocês podem perceber aí essas características aqui que eu citei anteriormente no movimento, esse embate social, esse abolicionismo. Só que o que é importante, nós entendemos? Como ele faz essa abordagem, tudo bem? Isso é essencial. Primeiro, aqui nós já podemos entender aquela coisa do porquê ainda é romantismo. Porque o poema, apesar de trazer uma temática social, ele é carregado de sentimento e ele é individualizado. Ele é algo... Uma analogia que eu vou fazer com vocês, por exemplo. Nós estamos nessa situação terrível de pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e cada dia aparecem números no jornal. 1.000 mortes por dia, 1.000 mortes por dia. Já morreram, pelo menos até a data de hoje, um pouco mais de 100.000 pessoas no Brasil, que é uma quantidade exorbitante num período tão pequeno de tempo. Só que, quando vem trazendo esses números, só números frios, vamos dizer assim, você acaba gerando uma sensação de acostumar com aquilo. E isso é perigoso, porque teoricamente o que deveria chocar não choca mais. Tudo bem? Então, quando você traz esses números frios, não gera uma empatia, não gera vamos dizer assim, muitas vezes não gera uma empatia com aqueles números, porque para você são só números. E isso é perigoso, porque acaba gerando uma sensação de se acostumar com a tragédia, de se acostumar com algo que não deveria ser acostumável, vamos dizer assim, algo que deveria gerar muita indignação. E aqui, na Canção do Africano, o Castro Alves ele faz isso, ele não te traz os números frios, ele não te traz, nós temos tantos escravos, tanto por cento é isso, tanto por cento é aquilo. O que ele traz? Ele traz o sofrimento individualizado, ele vai te contar a história de um escravo, ou aqui no caso 2, 3, né, porque tem o filho ainda da escrava. Ele vai individualizar essa história
Porque ao te contar a história de um indivíduo, é mais fácil gerar essa sensação de empatia e simpatizar com aquela situação, e você sentir mais aquele sentimento. Então, quando a pessoa, por exemplo, quando liberam os dados, tem 1.000 mortos por Covid-19 por dia, que não sei o quê, você acaba gerando aquela sensação de se acostumar com algo trágico, de se acostumar com algo terrível. Só que, por exemplo, quando você pega uma pessoa, e aí você expõe toda a história dessa pessoa, vamos dizer, para você, fica mais fácil se identificar com aquilo, certo? Então, por exemplo, vamos supor que, infelizmente, espero que não, mas é algo que pode ter acontecido, principalmente nessa pandemia, alguém próximo a você, infelizmente, veio a falecer dentro dessa pandemia. Um amigo, um parente, um familiar ou alguém próximo, um colega, por aí vai, um colega um amigo do trabalho, por aí vai. Você, quando essa história é individualizada e você conhece todo o contexto daquela pessoa, aquilo acaba te afetando mais do que simplesmente jogar os números frios numa tela e você saber daquilo. Então é isso que nós temos aqui na Canção do Africano. Ao invés do Castro Alves trazer, não, porque nós temos número X de escravos, tanto por cento estão nesse aqui, estão nessa faixa etária, tanto por cento a vida média deles é tanto, o sofrimento tanto, horas de trabalho, que não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Ele não te traz isso, ele te traz a história individualizada, ele vai te contar a história de um indivíduo, certo? E aí nós temos o individualismo, mesmo que seja abordando temáticas sociais, que sofre nessa situação. E ao te explicar o contexto desse um indivíduo, ele gera uma empatia no público da época muito maior do que se fosse apenas jogar os números frios num texto, num artigo, vamos dizer assim. E aí, por isso, também esse caráter de mobilização. Então, aqui ele fala, lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, o escravo entoa seu canto, e aí ele começa a cantar uma música de saudade da terra dele, com saudades do seu torrão. Torrão é a terra natal, é a terra dele. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Então a escrava ouve o escravo cantando a música que remete ele à terra dele, e a escrava responde, começa a cantar junto com ele. E aí eles falam da terra, minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem, esta terra é mais bonita, mas a outra eu também quero bem, o sol faz tudo em fogo e tal, e ele vai falar, dá vontade de pensar. E aqui tem outro aspecto muito importante. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. E aqui tem uma diferença muito grande que ele vai falar, que ele vai abordar também esse tema do tráfico negreiro, do tráfico de escravos, do tráfico do Atlântico, que foi um método totalmente diferente de escravidão do que o método de servidão que existia anteriormente. Então, os europeus eles introduziram esse sistema de mercadificação do ser humano, tudo bem? O escravo calou a fala porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E o escravo acabou seu canto para não e a escrava, acabou seu canto para não acordar o filho com o choro dela, que já estava dormindo. E aqui, na penúltima estrofe, nós temos o escravo, então, ele foi deitar, porque ele tinha que acordar, ele não podia dar esse mole de ficar acordado até muito tarde, porque ele tinha que acordar antes do sol nascer para trabalhar, se é que dá para chamar de trabalho, para ser explorado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Então, aqui nós temos essa outra situação da mercadificação, porque foi uma situação ao qual ele não escolheu por ela, mas bastava ele estar nela para ser surrado, para sofrer qualquer tipo de punição. Então, você tem essa abordagem individualizada e também explica essa situação, de uma situação que não é uma escolha e de uma situação que ele era surrado só por ser o que ele era, vamos dizer assim. E a cativa desgraçada, e aqui é importante nós entendermos, assim como nós entendemos o medíocre lá na época do arcadismo, que não é algo pejorativo, é usado atualmente como algo pejorativo,
Lá no arcadismo a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o medíocre, que não é algo nem bom nem ruim, é médio, então não é algo que a gente usa como termo pejorativo, mas na essência, no sentido literal, ele não é. E a cativa desgraçada também não é algo pejorativo, né? O Castro não está xingando a cativa, né? A escrava. Desgraçada quer dizer o quê? Desprovida de graça. Ou seja, a vida dela não foi abençoada pela graça, porque é uma vida de sofrimento, é uma vida de ser escravo. Então, é com esse sentido no sentido literal que ele aborda assim, e a cativa desgraçada, ou seja, é uma pessoa que veio ao mundo desprovida de graça, desprovida da sorte, que vive num sofrimento muito grande. Tudo bem? E aí deita seu filho calado e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio ao sono de seus braços arrancá-lo. E aqui tem ele aborda no final outro tema muito importante da época também, que era essa coisa da mercadificação e os escravos eles eram tratados de fato não como seres humanos, mas como mercadorias. E aí o dono deles podia vir, pegar o filho, eu vou vender ele, eu quero que ele faça outra coisa, e a mãe não tinha poder nenhum sobre esse filho. Sem contar também que muitos dos filhos das escravas tinha muitos filhos de escravas que eram provenientes de estupro, de crimes, né? De estupro promovidos pelos seus donos. Então, você tem essa situação de violência extrema ao qual os escravos são submetidos, não só pelo regime de trabalho, extenuante, a violência da punição, mas também a violência em outros aspectos da sociedade, a violência sexual, a violência estrutural também pós abolição da escravidão, porque a escravidão foi abolida, mas não houve nenhum tipo de reparação histórica ou coisa do tipo, então essas pessoas foram meio que abandonadas à própria mercê numa sociedade que não queria recebê-las, certo? Então você tem escravos libertos dentro de uma sociedade ao qual a elite não quer recebê-los, criando assim um sistema estrutural de estratificação da sociedade. Então você vai ter um racismo estrutural muito grande que persiste na nossa sociedade até hoje. Tudo bem? Ficou claro aí as obras? Então por hoje é só. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa aí pelo falatório, pela aula mais longa em si, mas é um tema bastante importante, a poesia romântica, e por hoje é isso, tá? Falar por hoje é só até sacanagem, né? Mas por hoje é isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e é nóis!